Olá, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê sabedoria e discernimento a todos nós, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Darcy. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, um estudo da palavra do Senhor. Mas antes da gente começar o estudo, eu gostaria de convidar você a fazer parte desse ministério, o ministério de uma rádio por internet que o Senhor deu para nós. Então, em nome de Jesus, que você possa estar aí participando com a gente, orando, escutando, divulgando, né? E dando sugestões de música, sugestões de programação. Em nome de Jesus, a gente tem planos de começar logo programação ao vivo, então que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas. É uma forma de nós levarmos o evangelho a toda criatura, através da rádio. Então, hoje nós já temos louvores em português, já temos louvores em português de Portugal também, em inglês, em chinês, em francês, em alemão, em hebraico, em italiano e o que mais vier aí, o que mais vier. Se você tem um louvor que pregue a palavra do Senhor, que possa tocar no coração das pessoas, manda para a gente. Manda aí o link do YouTube, a gente vai buscar, vai baixar e vamos colocar na programação em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos aqui começando mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Mas, como eu costumo dizer, não basta só conhecer, nós temos que viver essa palavra. E viver a palavra é o que pouca gente quer fazer hoje, porque as pessoas estão envolvidas no seu dia a dia, as pessoas estão envolvidas em fazer as suas coisas, né? Mas nós estamos aqui conhecendo e buscando e procurando viver a palavra do Senhor. Nós temos aí o canal no YouTube, que você pode se conectar, você pode se inscrever e pode divulgar também, onde nós estamos gravando todos os estudos bíblicos e todas as palavras que o Senhor tem nos dado nos domingos. A gente está colocando lá no canal e você é o nosso convidado também para entrar lá e se inscrever e divulgar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para você e para mim. Amém? O endereço da rádio, radioviniarde.com. Nós estamos aqui com o nosso ministério virtual, é uma comunidade virtual, tudo por Zoom, sempre com o mesmo ID, sempre com a mesma senha, mas tudo por Zoom. Por quê? Porque a gente está alcançando pessoas em todos os lugares, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, mas alcançamos pessoas no México, no Brasil, na Argentina, enfim, num monte de lugar aí. E por Zoom é fácil, todo mundo se conecta, né? Faça parte você também desse ministério, se conectando, orando, divulgando. Vem estar com a gente para que a palavra do Senhor seja divulgada, para que o nome do Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Bom, sempre que nós fazemos um estudo, é sempre visando que a gente aprenda alguma coisa, que a gente possa realmente conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, né? E esse estudo não é diferente. Esse estudo é algo que é muito básico para o cristianismo. O Senhor nos deu essa palavra, né? Não é exclusiva nossa, mas foi o Senhor quem deu. Hoje nós vamos falar sobre lei e graça. Existem várias linhas teológicas, né? Uns dizem que não existe mais a lei, somente a graça. Porque eu estou debaixo da graça. Outros dizem que estamos debaixo da lei e da graça. Ou seja, você vê uma miscigenação de coisas do passado com coisas do presente. Você vê denominações, vê grupos religiosos trazendo todas as oferendas que existiam no passado, que eram uma lei, trazendo para hoje, como se o sacrifício de Jesus não valesse de nada. Mas nós vamos falar sobre lei e graça para que você possa tirar suas conclusões. Existe também aqueles que creem, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que esperam ainda o Messias, que ainda dizem que estão debaixo da lei.
Nós temos diversos grupos, não só religiosos, mas nações que ainda aguardam a vinda do Messias. Mas, no final desse estudo, eu acho que a gente pretende que você possa tirar a sua conclusão, dentro daquilo que diz a palavra do Senhor. Primeiro, a gente tem que começar definindo. E você vai falar assim, pastor, você sempre começa definindo. A gente tem que começar definindo. Tem que começar botando os pingos nos is. Né? Para a gente começar a definir, nós temos que definir o que é lei e o que é graça. Como essas definições são fundamentais para a vida do cristão. Nós vamos entender um pouco mais sobre elas, para que a gente possa saber exatamente como nós podemos servir melhor a Deus, deixando de lado toda a religiosidade, deixando de lado todo o legalismo e servir a Deus como Ele realmente merece. Bom, qual é a lei de Deus? A lei de Deus pode ser definida como uma expressão ou um caráter justo e santo de Deus. A lei de Deus é o próprio caráter de Deus, onde Deus criou o homem para viver sob a lei. Isso significa que o homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral de Deus. O homem foi criado para isso. Ele foi criado não para viver o padrão que ele acha que estava correto, mas o padrão que Deus criou para a vida dele. Vemos aqui que a expressão do caráter de Deus é justa e santa. Nós vemos que o homem ele foi criado por Deus, mas para ter o padrão moral de Deus. Ele não foi criado para que ele pudesse fazer o que ele queria. Não, ele foi criado para ter o padrão moral de Deus. E esse padrão de Deus, ele se comunica com os homens de várias formas. Ele se comunica de várias formas. É o conhecimento que Deus vai passando ao longo do tempo. A transgressão da lei. Logo que Deus criou Adão e Eva, Deus deu instruções específicas sobre como eles deveriam viver. Eles receberam de Deus informações sobre o que podiam e o que não podiam fazer. Ou seja, eles tinham as regras claras daquilo que eles deveriam fazer. Eles teriam que obedecer para poder viver. Se eles não obedecessem, a desobediência traria o quê? Traria a morte. A desobediência ia trazer a morte. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus deu regras específicas para Adão e Eva. Deus deu regras específicas para o homem. Isso não significa que o homem ele não teria liberdade, ele ia perder a liberdade. Não é isso. O homem ele continuaria sendo livre, né? Mas com uma preservação. Ao cumprir a lei de Deus, o homem desfrutaria da mais plena alegria de Deus, onde Deus seria glorificado. A obediência a Deus leva a nossa alegria plena.
O primeiro casal, na verdade, Adão e Eva, tinham condições de poder cumprir a lei de Deus. Não era alguma coisa impossível. Eles tinham liberdade. Sua vida dependia simplesmente de sua obediência ao Senhor. Por quê? Porque a desobediência levaria à morte. Eles foram criados absolutamente livres, no sentido de poder fazer escolhas que agradavam a Deus. Mas eles desobedeceram, transgrediram a lei, desobedeceram a Deus e transgrediram a lei de Deus, e por isso a morte entrou no mundo. Foi por isso. E aí a gente vê o quê? O pecado. Como é que a morte entrou no mundo? Através do pecado. Então, por isso que quando nós nascemos com a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então, todos nós nascemos com essa natureza. Mas o que é mais importante é que Adão, como era o cabeça da raça humana diante de Deus, ele era o representante da humanidade. E ele, como representante da humanidade, quando ele quebrou a lei de Deus, toda a humanidade também quebrou com ele. Foi a queda da decência. Quando Adão caiu, toda a sua descendência caiu junto com ele. Então, você e eu, por isso que nós temos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Assim, a natureza do homem foi corrompida pelo pecado. Aquela capacidade natural de poder obedecer à lei de Deus foi perdida. O coração do homem passou a ser inclinado ao mal. Por causa do pecado, o homem passou a odiar as coisas de Deus e a sentir prazer em ofender a Deus. É o que a gente vê hoje, né? Quando a gente vê tantas mazelas, é por causa do pecado. Tantas coisas erradas, tantas coisas que querem ofender a natureza de Deus. Ou seja, o homem quis ter a sua própria natureza. A lei de Deus ao longo da história. Vamos entender um pouco sobre essa lei de Deus. No decorrer do tempo, Deus foi revelando sua lei de forma especial. Por exemplo, ele se comunicou, né, ou ele mostrou a sua vontade para Noé, um dos patriarcas. Não sai? Um dos patriarcas. Então, Noé, ele recebeu um comunicado do próprio Deus para o povo. Essa revelação da vontade de Deus foi sendo feita de forma progressiva em toda a história. Não foi de uma vez. Por quê? Porque, na verdade, eu creio que o homem, tampouco ele ia conseguir absorver tudo isso. Já nos dias de Moisés, Deus deu instruções bastante específicas e detalhadas ao seu povo. Essas ordenanças foram codificadas e estavam em harmonia com o estágio da história da redenção naquele momento. Então, nós vemos lá os 10 mandamentos. Essa descrição da lei de Deus é chamado também de lei mosaica. Então, os 10 mandamentos, quando Moisés subiu para receber a palavra do Senhor na pedra. Bom, mas a lei mosaica, ela tem uma característica. Ela é bastante ampla e bastante complexa. Mas a gente vai falar um pouquinho dessa lei, porque, na verdade, essas são as leis de Deus. A lei mosaica, ela é muito ampla, muito complexa e abrange vários aspectos.
Normalmente, esses aspectos são classificados em 3 tipos. O primeiro deles é a lei moral. A lei que indica o comportamento que Deus exige ao homem e proíbe aquilo que lhe desagrada. A lei moral é sintetizada nos 10 mandamentos. Ou seja, a lei moral, ela é para o comportamento daquele que deseja servir a Deus. Só que, lembra que eu falei que nós temos 3 aspectos. O segundo aspecto é a lei cerimonial, que se refere a todo o sistema religioso praticado no Antigo Testamento. Cultos, rituais. Então, essa é a lei cerimonial. E o terceiro aspecto é a lei civil. A lei que tinha o objetivo de regular a vida em sociedade da nação de Israel. Regras sociais e criminais. Não era outro tipo de regra. Bom, engana-se quem pensa que a lei de Deus não é vigente. Ela está válida? Sim ou não? Na verdade, são os aspectos... O que é que não está válido hoje? Na verdade, são os aspectos cerimonial, ou seja, a lei cerimonial, né, que a gente acabou de falar, e também, que era o culto no tabernáculo e no templo, né, as formas de oferendas e etc. Né, e a lei civil, que é a conduta judicial. Ou seja, tanto o aspecto cerimonial quanto o aspecto civil, eles apontam para Jesus. Eles tinham o propósito direto de trazer a Jesus. Eles já estavam apontando para Jesus. Isso aí é meio que profético para que nós tivéssemos uma direção. Eles tinham propósitos específicos e limitados, de acordo com as circunstâncias da época. Os rituais, cerimônias, sacrifícios e símbolos eram temporários e foram cumpridos plenamente por Cristo. Ou seja, nada ficou sem que Jesus pudesse cumprir. No entanto, o aspecto moral da lei, que inclusive serviu de fundamento para os aspectos cerimoniais e civil, eles continuavam vigentes. O que está válido hoje da lei? É a lei moral. Deus não foi alterado e jamais será, pois seu caráter é imutável. Ou seja, a lei moral continua valendo. A lei do comportamento. Essas ordenanças do Senhor são aplicáveis a todas as pessoas. Ela continua vigente em todos os lugares e época. A lei moral de Deus está expressa nas Escrituras. Ela é sua palavra que jamais passa. Ou seja, nós temos um padrão moral inalterado, que é o padrão de Deus. Então, essa lei moral, ela continua vigente, ela continua válida. Pecado continua sendo pecado. Ou seja, diante de Deus, pecado é pecado. E a gente não pode continuar vivendo no pecado ou vivendo pecando. As funções da lei. A lei tem 3 funções básicas. A primeira, ela revela a justiça de Deus. Então, a lei revela a justiça de Deus, a gente vê em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, por isso que Paulo escreve, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, nós temos a função da lei de revelar a justiça de Deus. Nesse caso, você me perguntaria assim, mas pastor, nesse caso aí, a lei existia, não existia, a graça era maior que a lei. Onde abundou o pecado, onde abundou a lei, superabundou a graça do Senhor. Na verdade, o pecado é o problema. O pecado é o problema em todos os lugares. Aqui nós entendemos que não tem outra saída, né? A lei em si, ela é boa, pois ela expressa a vontade de Deus e revela a perfeição. Mas por causa do pecado, todos se tornaram transgressores dessa lei. E por ser uma lei, ela cumpre a sua função: condenar o transgressor. Assim, a lei foi dada para a vida e se torna ocasião, na verdade, de morte. A lei, ela é boa para quem não precisa ser usado, né? Se você não precisa da lei, ela é boa. Em segundo lugar, a lei cumpre a função de refrear o mal. É a segunda característica da lei. Ao mesmo tempo que ela aponta o erro, ela também faz ameaças de julgamento. Ou seja, nós temos que tomar cuidado, porque como ela aponta o erro, ela também acaba te julgando. Em certo sentido, ela acaba inibindo que o homem pecador ou o homem peque de forma grave e peque ainda mais. Ela tenta impedir isso através do quê? Da lei. Isso não significa que a lei muda o coração do homem. A lei não muda o coração do homem. A lei, na verdade, ela é incapaz de mudar o coração do homem. O que a lei faz é corrigir ou coagir o homem e causar-lhe certo temor em ser castigado. É isso que a lei faz. Então, você sabe que se você matar, você vai pegar 25 anos de prisão. Então, você que decide. Você que decide o que você quer fazer, né? Em terceiro lugar, a lei de Deus serve de orientação e exortação para o cristão. Essa lei moral, ela serve de orientação para você e eu que somos cristãos. Ela não serve só para nos acusar. Ela ensina qual é a vontade de Deus para a nossa vida e nos adverte acerca do pecado. Assim, capacitado pelo Espírito Santo, aquele que foi regenerado procura guardar com zelo a lei de Deus. E a gente vê isso no Salmo 19, versículos 9 a 14. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor,
rocha minha e redentor meu. Ou seja, a lei, ela guarda com zelo as coisas do Senhor. Ou seja, nós vimos aqui as três funções da lei: de revelar a justiça de Deus, de refrear o mal moral e de orientação na vida cristã. Orientação que ensina a vontade de Deus e guarda com zelo a vontade de Deus. O cristão guarda a lei de Deus. Deveria ser assim, né? Nós, como cristãos, deveríamos guardar a lei de Deus. O cristão verdadeiro não deseja guardar a lei de Deus por obrigação. Não é por obrigação que eu guardo a lei de Deus, nem por medo, né? Mas com uma expressão de gratidão. Gratidão pela nossa salvação, porque Deus, através de Jesus, nos salvou. Gratidão através da ressurreição, que vai acontecer com você e comigo, que nós vamos ressuscitar dos mortos, né? E agora nós temos prazer nisso, né? Como Jesus fez isso por você e por mim. Então, ele se pergunta: como agradar a Deus? Nesse sentido, a própria lei de Deus responde essa pergunta. E o Espírito Santo que está dentro de você e de mim faz com que o regenerado compreenda a resposta. E vemos lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, uma função que a lei não possui é de salvar. A lei não salva ninguém, nem você nem a mim. Ela aponta o pecado, mas não confere ao pecador o poder de cumprir suas exigências. Como ninguém é capaz de cumpri-la, ninguém pode ser salvo por ela. Portanto, a salvação vem pela graça. E a gente vê em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é pela graça, né? É pela fé que você e eu temos em Jesus. É pela graça. Deus aplicou a maldição da lei à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa do seu Filho. Ele se fez maldito em lugar do seu povo. Ou seja, ele, Jesus, se fez maldito no meu lugar e no teu lugar. Os remidos são justificados pelos méritos de Cristo e não por suas boas obras e obediência à lei de Deus. Essa nova natureza, que é o nosso nascer de novo, essa nova natureza deseja e ama as coisas do Senhor. Esse nascer de novo, a gente deve ter essa gratidão para Deus, diante de Deus, por isso. Amar as coisas de Deus. Jesus disse que o amor aos seus discípulos por ele é aprovado pela obediência. A gente vê aqui em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, pela obediência, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, nós temos que, se a gente ama Jesus, ama Deus, que a gente tanto fala, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar na nossa vida aí, né? Alguma coisa tem que ser acertada aí. Assim, os cristãos não estão sob a maldição da lei, mas estão sobre a lei de Cristo, a lei de Jesus. A lei de Cristo é a mesma lei de Deus. E a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21.
Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, através de Jesus, ou seja, a lei que Cristo traz para você e para mim. Ele cumpriu a lei e através dele nós somos justificados. Nós estamos falando até agora sobre lei. Agora, o que é a graça de Deus? Graça é um favor ou uma benevolência que, na verdade, nós não merecemos. Por isso, a teologia apresenta a definição clássica de graça como favor imerecido. Isso quer dizer que a graça de Deus é algo que recebemos dele sem que tivéssemos o direito de receber. Nós recebemos sem direito nenhum. Quando falamos sobre o que é graça, o seu significado bíblico, geralmente temos em mente a salvação. Essa graça que salva normalmente é chamada na teologia de graça salvadora. Então, só para a gente começar a posicionar. Mas o favor de Deus na nossa vida, o favor de Deus para com você e comigo, também pode ser visto em outras instâncias e não somente na questão da salvação. Esse tipo de favor, né, é chamado de graça comum, favor de Deus, que é cumprimento de uma exigência, mas sempre é uma prerrogativa divina. Ou seja, ele faz, ele quer. Ele precisa fazer? Na verdade, ele não precisa fazer. A graça não é o cumprimento de uma exigência. A graça é de graça. Qual o significado de graça na Bíblia? A Bíblia, a palavra graça traduz alguns termos originais, hebraicos e gregos. Então, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego. Então, no Antigo Testamento, a palavra graça vem como ren, que é um favor merecido. Indica um favor que você não merecia, nem eu, que eu também não merecia, mas que a gente recebeu de alguém que está numa posição superior. Então, é um favor imerecido. Não só de Deus, mas pode ser do teu patrão, pode ser de alguém que esteja numa posição superior. Também é a palavra recede. Essa palavra do Antigo Testamento é outro termo usado no texto hebraico para falar da benevolência distribuída entre pessoas que estão num relacionamento. Isso é o que o Antigo Testamento fala sobre graça. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, nós temos alguns termos usuais de graça em grego. O primeiro deles é o charis, que é o quê? Esse termo ele é usado com um significado muito amplo na literatura grega, mas sua aplicação mais básica geralmente enfatiza o sentido de favor, de perdão, de consideração favorável, de gratidão. Isso é em grego. E temos uma outra palavra que é eleos. Eleos, que possui sentido de misericórdia, mas geralmente é traduzido pela palavra graça por se ajustar melhor ao sentido pretendido do texto. Mas, sem dúvida, nenhuma palavra é capaz de transmitir a forma completa que, de fato, significa graça. A gente não consegue definir graça, né? Na verdade, o significado de graça só pode ser compreendido adequadamente à luz de Jesus. O significado de graça eu só posso entender
quando eu entender o sacrifício de Jesus na minha vida, ou por minha vida. Aquilo que ele fez por você e por mim. Esse significado de graça, eu só posso chegar próximo do que seja ele quando realmente eu tenho esse encontro com Jesus. Quando eu sei, ou quando eu me conscientizo que eu sou pecador e que, como pecador, eu só posso ser salvo, só posso ser redimido através de Jesus Cristo. Já falamos da definição de graça, que é um favor imerecido. De acordo com esse conceito, o significado de graça se distingue realmente do significado de justiça. Vamos falar um pouco de graça e justiça. Isso porque a justiça é essencialmente algo merecido. A graça é um favor imerecido. Em outras palavras, a justiça é merecida ou conquistada através de obras e condutas que foram absolvidas previamente por alguém. Ou seja, a justiça é algo que você e eu merecemos. Mas a graça não. A graça é algo imerecido. Mas, por amor, por amor, Deus nos dá essa graça. Por amor, que a gente não consegue entender pela nossa cabeça como é que ele faz isso. A justiça é algo de vida, né? É algo que a gente deve, né? E a graça? A graça não. A graça é algo que é ofertado. A graça é ofertada por Deus. A graça, ela não é dividida. Vemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Pois é, esse é um problema, né? Porque a palavra já diz que não existe justo, né? Que não existe justo nenhum sequer. A graça de Deus não anula a sua justiça. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim: ah, não, porque Deus é misericordioso. Ou seja, a graça dele não vai anular a justiça. Para que a gente entenda isso, precisamos olhar para como a graça de Deus é revelada através de Jesus. Ou seja, eu não posso achar que, olha, no último minuto da prorrogação, Deus vai fazer alguma coisa diferente. Não, ele não vai fazer. A graça não anula a justiça de Deus. Soberanamente, Deus resolveu agir de forma favorável para aqueles que mereciam o castigo. E aí a gente vê a graça de Deus revelada através de Jesus. Ele resolveu declarar inocente aqueles que mereciam ser condenados. Mas ele não fez isso apenas ignorando o erro dessas pessoas, pois se fosse assim, ele não seria justo. Quem merecia castigo, ele deu uma saída. Ou seja, nesse ponto encontramos Jesus Cristo nos mostrando o que de fato é a graça. O que aconteceu foi que o erro dessas pessoas culpadas foi punido na pessoa de Cristo. A dívida dessas pessoas alienadas foi colocada na conta de Jesus e quitada integralmente. Ou seja, o inocente, ele pagou pelo teu pecado. Através de Jesus, nós fomos justificados. Nesse sentido, a gente vê
o que é a redenção. Redenção é um pagamento de dívida, um pagamento que você não podia fazer e foi feito através de Jesus. Redimido é ser comprado. Então, quando a gente fala que eu sou redimido pelo sangue de Jesus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Redenção é um pagamento que muitas vezes a gente não consegue fazer. Nos tempos antigos, esse termo era, às vezes, usado e empregado para libertação de escravos, mediante um pagamento oferecido por alguém que ia ser responsável por esse escravo. Ou seja, você é redimido porque você estava escravo do pecado, escravo da velha natureza, e você agora é liberto. Essa é justamente a sua e a minha situação. Nós somos libertos. Então, quando Jesus veio ao mundo para resgatar pecadores, escravos do pecado, miseráveis que mereciam o inferno, a palavra graça assumiu um significado mais pleno. Você e eu, nós éramos miseráveis, a gente não tinha a menor condição. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. A salvação é graça. Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, ele saiu da sua realeza, veio ao mundo, deu a sua vida, para que nós, como pecadores miseráveis, que merecemos o inferno, nós tivéssemos a graça. Ok? Até aqui, nós definimos o que é lei e nós definimos o que é graça. Espero que você não tenha mais nenhuma dúvida do que é lei e do que é graça. Porque agora vem a questão final, a questão do nosso estudo. Lei e graça. Estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Muitos cristãos têm dificuldade em entender essa relação entre lei e graça, né? O que agora não é o nosso caso, certo? Nós já sabemos o que é lei e sabemos o que é graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei. E isso está errado. Outros pensam que a graça e a lei são completamente opostas. Na verdade, o cristão ele tem que entender o que é lei e o que é graça e saber que elas não se opõem entre si. A maioria dessas dúvidas tem origem de interpretações equivocadas de textos bíblicos errados, textos que você lê sem entender o contexto e sem entender depois do texto. Então, você pega textos isolados que acabam equivocando. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, ele fala sobre isso. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, esse texto ele fala que você não está mais debaixo da lei. A lei que ele fala é aquela lei civil, a lei que ele fala é aquela lei de cerimoniais, não a lei moral. A lei moral nós estamos debaixo dela, né? Ou seja, texto fora do contexto, ele vai criar um pretexto. Tomada de forma isolada, fora de contexto, a gente vai criar, na verdade, um problema. A Bíblia definitivamente não diz que a graça anula a lei. Você pode até pensar, não, agora com a graça já está tudo bem. Na verdade, o que a Bíblia mostra é que Jesus veio e cumpriu a lei e ele não veio para revogar a lei. A lei moral, ela continua valendo. A lei cerimonial e a lei civil,
essas não valem mais. Por quê? Porque eram para aquela época. Jesus veio cumprir a lei. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? É preciso entender que a lei de Deus é a expressão da sua vontade, ou ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus instrui o homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer. Assim, a lei indica como alguém pode ser diferente ou pode ter uma vida de acordo com o padrão moral aceito por Deus. Essa lei está revelada e registrada de forma muito especial nas Escrituras. A Bíblia realmente ela não diz que a graça anulou a lei. A graça salva e a lei ela condena. A graça salva. Vimos os aspectos, né? Que somente através de Jesus Cristo eu posso ser salvo. Eu tenho que pregar o evangelho e propagar esse evangelho para que a salvação, né, do mundo, para que haja salvação no mundo sem distinção. Né? Por isso que a gente tem aí a Rádio Vineyard. Né? Para quê? Para que a gente pregue o evangelho através da música, através de textos bíblicos, e a gente vai ter programações aí também em nome de Jesus. Não está restrito a nenhuma nação, ou seja, a salvação é de graça e pela graça e para quem quer aceitá-la. Como todos os rituais, símbolos religiosos apontavam para Jesus, eles foram cumpridos na pessoa de Cristo, ou seja, todos eles apontavam para Jesus e Jesus os cumpriu. Jesus não precisava mais oferecer, ou seja, você e eu não precisamos mais oferecer sacrifício. Hoje a gente não precisa mais. Para que a gente seja perdoado, a gente não precisa mais oferecer sacrifício, mas Jesus ofereceu-se como sacrifício pelo teu pecado e pelo meu. A obra de Cristo é suficiente de uma vez por todas para nos justificar. Ou seja, você e eu somos justificados diante de Deus. Ou seja, o véu do templo foi rasgado. Lembra que a gente falou do véu do templo? Ele foi rasgado. Foi rasgado para que você e eu tivéssemos acesso direto ao Santo dos Santos, através do quê? Através de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de intermediários, a gente não precisa de gente mais no nosso meio falando as coisas, a gente não precisa mais de alguém como existem algumas práticas hoje em alguns grupos religiosos que você tem que ir confessar o teu pecado para uma pessoa. Eu não preciso mais, eu tenho o perdão do pecado através da graça, através do sangue de Jesus. A graça salva e a lei condena. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, através de Cristo, nós recebemos a realeza, fazemos parte da realeza de Deus, através do único mediador que é Cristo. Ou seja, a graça, ela salva e a lei condena. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i
ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, o próprio Jesus, ele diz que ele veio cumprir a lei moral. Então, ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele quebrou a lei cerimonial, ele quebrou a lei civil, porque quando Pedro perguntou para ele se ele ia pagar os impostos, ele simplesmente falou, pesca aí um peixe, e tirou da boca do peixe a moeda, e ele cumpriu a lei civil. A lei exorta, repreende, exige, condena, mas ela, de verdade, não pode salvar. A lei lança luz ao pecado. Ela contrasta a perfeita justiça e santidade de Deus com a miséria humana. Ela aponta o erro, condena o pecado e mostra o que deve ser feito. Porém, ela não concede poder para o homem cumprir suas ordenanças, nem mesmo no período do Antigo Testamento. A lei servia para instrumento de salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, todas as pessoas que foram salvas na história da humanidade foi somente pela graça. Não foi através da lei. Não foi através da lei, foi através da graça. A Bíblia diz que o cristão está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somente a graça. Não é outra coisa. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, na verdade, essa frase explica a forma perfeita da relação entre lei e graça. A lei do pecado. No entanto, ela não está dizendo que a lei foi anulada. A lei não foi anulada. O que o cristão, e que você e eu como cristãos, não possuímos qualquer obrigação moral. Não, não é assim. A expressão debaixo da lei, simplesmente significa que o cristão não está sob a maldição da lei. Por causa do pecado, a lei que foi dada para a vida tornou-se ocasião de morte. O homem em Adão é escravo do pecado. Ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso, depois da queda, a lei opera somente para a morte. Mas por que os cristãos não estão debaixo da lei? Porque eles estão debaixo da graça. Deus enviou Jesus para que a justiça da lei se cumprisse em nós, através da obra regeneradora de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, ou seja, nós estamos na graça. Ele tomou sobre si a maldição da lei e colocou debaixo da graça. O resultado é que agora você e eu já não temos mais nenhuma condenação. Nós não saberíamos, nós não conseguiríamos comprar essa graça, essa liberdade ou essa libertação. A gente não ia conseguir comprar. Realmente, nem você, nem eu. Lei e graça. Estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Cumprindo a lei pela graça. Por desconhecer a verdadeira relação entre a lei e a graça,
muitas pessoas construíram doutrinas heréticas. Como a pessoa não sabe a relação entre lei e graça, eles constroem doutrinas que julgam verdadeiros. Algumas pessoas entendem errado a liberdade da salvação pela graça e negam a função da lei moral de Deus. Para elas, o cristão não tem qualquer compromisso com a lei, resultando numa vida de libertinagem e depravação de costumes. Na verdade, a liberdade da salvação, ela não tira a nossa condição de viver a lei moral. Ou seja, muitas pessoas enfatizam por demais a lei em detrimento da graça. Acha que a lei é mais importante que a graça. O resultado é uma distorção completa da doutrina da salvação pela graça. Nessa visão, a obediência da lei moral é instrumento para se obter méritos diante de Deus. Ou seja, pessoas que criam heresias achando que a tua salvação vem pela meritocracia, vem pelo teu mérito, pelas tuas boas obras, né? Vem por aquilo que você acha, por tudo aquilo que você fez de bom, como se você fosse bom, como se eu fosse bom. Isso a gente chama de legalismo. São as pessoas que estão vivendo debaixo da lei, achando que a lei salva. A lei não salva. O que salva é a graça. O cristão está livre da lei como meio de salvação, mas está debaixo da lei de Cristo, que serve como uma regra de vida. Essa lei, ela serve como uma regra de vida. Na verdade, a visão bíblica é de você ser livre da lei, né, como meio de salvação, não achando que você vai ser redimido pelos teus bons atos, né? E a gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, o redimido, você e eu que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, nós nunca estaremos sem a lei de Deus. A lei de Deus continua. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. O Espírito Santo conduz o redimido a uma vida de obediência à lei de Deus. Mas essa não é uma obediência pesada, uma obediência forçada. Não, ao contrário. Ao contrário, essa é uma obediência prazerosa, que faz você e eu sermos semelhantes a Cristo. Se a gente não tem uma semelhança com Cristo, se a gente tem esse negócio de obediência a Deus como sendo alguma coisa pesada, alguma coisa dura, alguma coisa forçada, a gente tem que rever a nossa salvação. A gente tem que rever se nós estamos debaixo dessa graça. E a gente tem que rever se esse Espírito Santo realmente está com a gente. O verdadeiro cristão jamais conseguirá olhar para a lei e a graça como se fossem coisas opostas. A lei, ela não é oposta à graça. Ele sabe que a lei orienta a uma vida de obediência e de gratidão e pela graça que foi alcançada. Ou seja, não é uma concorrência. A lei, ela nos orienta, né? A lei, ela nos mostra aonde a gente está errando. A lei é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos falando da lei moral. Ou seja, Deus é tremendo.
E como conclusão, sobre lei e graça, a gente já definiu o que é lei e o que era graça, o que é lei e o que é graça. Vimos que a lei ela é classificada, né, de 3 formas: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. E vimos também que nós estamos debaixo da lei moral e não da lei cerimonial e tampouco da lei civil. Vimos o que é graça de Deus. E agora você conclui, né? Se nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Na verdade, pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de você nem por mim, mas vem de Deus. Mas não vem por obras para que você e eu nos gloriemos e achamos que nós somos os melhores. Mas vem pelo sacrifício de Jesus. Isto se chama graça. Então, querido, que você possa concluir, você conclui diante daquilo que a gente expôs dentro da palavra, não foi fora dela, foi dentro da palavra, e você conclui se nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça. Você conclui se nós estamos vivendo a graça abundante de Deus na nossa vida ou não. Depende só de você e de mim. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Obrigado por aqueles que têm colaborado conosco, aqueles que têm ofertado, aqueles que têm nos ajudado a manter a rádio, a manter as coisas funcionando. E que Deus te abençoe. E que Deus possa, na sua maravilhosa graça, te dar abundantemente tudo aquilo que Ele tem para você. Fica na paz. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.